Pronto. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live da série semanal. Eu sou Alessandra Marcílio, terapeuta naturóloga com certificação global e especialização em psicoterapia holística. Eu atuo na área corporativa, na prevenção, manutenção e promoção da saúde mental no trabalho. Eu sou o Pedro Henriques da Indica. Eu atuo como uma ponte na tecnologia e a conexão com a gestão de pessoas, entregando a parte de tecnologia. E uma das ferramentas que a gente está entregando também é o Somos IVE, que é uma terapia baseada em inteligência artificial, que ela tem por propósito gerar os relatórios psicossociais, a temperatura dessa medição. E também a questão da ouvidoria e da gestão de informações com segurança da informação através do Office 365. Então, são dois lugares que a Indica está atuando. A Indica tem 34 anos e agora a gente está num planejamento dos mais 30. Então, quer dizer, a gente já tem uma longevidade e a gente está se trabalhando para uma longevidade maior. E isso que a Alessandra acabou de colocar é porque a gente está iniciando aqui nossa primeira live, a gente quer que ela seja semanal, e ela vai estar falando sobre essas questões, tanto da NR1 como da NR5, que também fala da CIPA mais A, então a prevenção do assédio. E aí, por conta disso, a Alessandra, que tem uma parte mais focada nessa parte, o que gera, né, Alessandra, as questões psicossociais, não é isso? Com certeza, né? Eu atuo sempre aí como um braço nessas empresas, sempre como um apoio, né? De estar fazendo esses atendimentos terapêuticos, esse mapeamento de riscos psicossociais, porque mesmo que a gente precise ainda de tecnologia e de adequação, né, dessas NR1 para conformidade, a gente também precisa dessa parte humana, desse olhar humano. E é aí que entra, né, eu entro nessa parceria na ouvidoria, aonde depois, né, da IVE, aonde é feita ali aquela qualificação do usuário, a gente entra, eu e outros terapeutas entramos aí nessa trabalho humano mesmo de terapia, de acolhimento e de direcionamento mesmo, né? Qual é o risco psicossocial identificado, né? Se é assédio, como que a gente pode instruir essa pessoa? Então, eu vou entrar mesmo como esse apoio humano, esse braço, esse olhar humano, né? Fazendo a partir da análise que foi feita do risco psicossocial. E essa condição que a Alessandra acabou de colocar, ela tende a resolver um pouco das questões dos processos e problemas que acontecem dentro das empresas. Por quê? Às vezes, a rádio peão ela não é o suficiente para mostrar quais são os problemas que acontecem. Porque o assédio ele leva como um efeito colateral as questões de tristeza, de ansiedade, de depressão. Por quê? Porque a pessoa está lá no time. E aí ela não consegue se conectar, ela não consegue se sentir com um pertencimento, ela vai se distanciando da equipe e aí o nível de produtividade cai. Então a gente não está preocupado só com o nível de produtividade, porque também é importante, é assim que o empresário vai estar olhando, mas se ele conseguir dar uma qualidade melhor de trabalho às pessoas e uma qualidade de vida melhor, com certeza todo mundo sai ganhando com isso. E a tecnologia, a gente entende que a tecnologia é alguma coisa assim que antes a informática funcionava lá naquele aquário onde ficava o CPD, é só que hoje o CPD praticamente já não existe, está tudo na nuvem. Mas a gente vira e fala o seguinte: mas a gente está tudo na nuvem, mas nós somos usuários. Então, as informações que a Alessandra vai estar lidando com todo o time, né? Porque esse é um atendimento que não é só de um profissional, ele precisa de uma gama de profissionais que vão estar se envolvendo e vão tratando.
e ainda assim a gente precisa, ao olhar isso, ter privacidade dos dados. Então, os dados vão estar sendo coletados, vão estar sendo tratados e vão gerar relatórios. Ainda assim, eles precisam de ser anonimizados, eles precisam de ter treinamentos. Então, uma base importante é o treinamento. E eu acho que, nesse caso, nós vamos trabalhar junto, né, Alessandro? Com certeza. Eu atuo aí, né, no desenvolvimento de liderança, na capacitação do RH para poder conseguir lidar aí com esses tipos de dificuldades, né? E coisas que a gente enfrenta no dia a dia da empresa. O foco é sempre na prevenção. Quando a gente fala de risco psicossocial, o foco é sempre na prevenção. A palavra que tem que vir na nossa cabeça é de prevenir, porque a prevenção ela é cuidado, ela é orientação, e aí, a partir desse cuidado, dessa orientação, os líderes conseguem receber uma denúncia, por exemplo, de assédio, e ter um tratamento daquela informação de forma assertiva, né? Por exemplo, se uma pessoa que já está passando por uma situação de assédio, que já está passando por aquela situação difícil de ter coragem de denunciar, ela chega e tem o sentimento dela invalidado ou minimizado, aquilo gera ali uma frustração nela, e a pessoa que está invalidando o sentimento dessa pessoa acaba dando palco, né? Acaba dando oportunidade para que o abusador continue agindo. Então, por isso aí da importância da gente fazer algo a respeito, ter um olhar para essa saúde mental dentro do ambiente de trabalho, mas sempre com muito sigilo e segurança da informação. E é por isso aí que a gente está fazendo essa união, né, Pedro? Com certeza. E isso que você acabou de dizer, a gente tem que lidar, imaginando na prevenção, num planejamento para gestão de crise, que é um equipamento, um aparelho, uma gestão de pessoas que vai estar falando dos processos da empresa e dos pontos críticos e como esses pontos podem ter mitigação de problemas ou prevenção de problemas, ou se eles acontecerem, como que vão ser tratados sem ter improviso, sem ter achismo, sem ter uma ação que vai acabar gerando, talvez, um problema maior. Por quê? Porque, em vez dele resolver o problema, ele vai escalar. Eu gosto de falar desse assunto e lembrar de um exemplo que ele é muito claro, que é o AVCB. Porque quando a gente fala de incêndio, você pode não ser um especialista, mas o incêndio, ele inicia com uma chama que, às vezes, ela pode ser controlada, se ela for vista no início, se ela for percebida no início, e não já virar um problema grande. Então, nessa hora, você imagina o seguinte: o treinamento, como ele é importante para que aquelas pessoas que vão estar treinadas para se tornarem a brigada, elas agirem na direção do fogo. E aquelas outras estarem treinadas para fugir do fogo. E assim ninguém ter nenhum tipo de problema. Quando a gente fala dessa forma, imagina que, por exemplo, um incêndio seja uma denúncia de assédio. Se essa denúncia chega dentro da empresa para o assediador, o canal de denúncias não funcionou. Então, o ideal é que, eventualmente, o canal de denúncias seja uma equipe que esteja como se fosse o DPO na LGPD, que é aquela pessoa que vai estar do lado de fora, vai tratar o problema, vai levar o problema às pessoas, mas ele não precisa de levar o nome das pessoas, ele não precisa, ele pode trazer aquilo para um treinamento e tentar ver se aquilo vai sanear, porque nem a pessoa que está denunciando, ela precisa de se identificar, porque o canal de denúncia ele tem que ser anônimo. Mas dependendo da forma que a pessoa fala, ela vai falar do qual setor, ela vai citar a pessoa. Então, quem tiver debaixo daquele guarda-chuva, daquela liderança, vai estar sendo colocado em xeque. Então, a gente pode, de forma planejada, trabalhar a questão de treinamentos focados naquele tipo de problema e, às vezes, até corrigir os processos para mitigar ou para inibir que eles continuem. Correto? Exatamente.
Para isso, a gente precisa, né, de um diagnóstico organizacional, a gente precisa de olhar para esses sinais, mapear esses processos, né? E aí, então, a partir da necessidade da empresa, ir implantando essas medidas aí de mitigação dos erros, dos riscos e prevenção, né, para que ocorram outros riscos e uma maneira de agir, um modus operandi, vamos dizer assim, que o próprio líder, o RH, já vai tomar dentro dessa circunstância. Por quê? Ele já foi treinado, ele já foi capacitado. Então, ele não vai ficar ali apagando o incêndio. Né? O ideal é a gente sair desse lado que vai esperar o problema acontecer para poder resolver. O ideal é a gente prevenir sempre. Agora, quando o problema já está ali, já está instalado, o ideal é que a gente consiga ter canais seguros, assim como o Pedro mencionou, para que a pessoa consiga tanto se expressar sem frustração, sem julgamentos, e que, de fato, o assediador seja responsabilizado e não vire só mais um ruído, mais um assédio mesmo velado ali dentro daquela empresa. E colocando um complemento, além da gestão de crise, que eu acho que tem que ser um planejamento, porque na gestão de crise a gente vai de forma criativa, junto com a equipe, junto com as pessoas de dentro da empresa, imaginar as circunstâncias e as evidências da mesma forma que a gente no AVCB vira e fala o seguinte: se acontecer um incêndio naquele determinado local, como é que a gente vai agir? Que tipo de extintor a gente vai utilizar? Que tipo de fuga a gente precisa de disparar? Que tipo de profissionais a gente precisa de buscar externo, porque eventualmente vai gerar um problema. Então, até a recuperação também tem que ser planejada. E aí, nessa hora, a gente, às vezes, ao atacar um ponto de incêndio, se tiver no início, eventualmente, um dos exemplos mais significativos pode ser o grau de tolerância que se admite aos problemas. Porque se a gente trabalhar um nível de tolerância próxima de zero, e aí, ao longo do tempo, com o treinamento e com a percepção de recorrência, a gente ir diminuindo essa tolerância para uma condição de falar o seguinte: olha, se ela ocorrer de novo, ela virou uma tolerância zero. Então, quer dizer, eventualmente, primeiro incidente ele pode ser tratado, às vezes, com um pouco mais de leveza, mas o segundo não. E isso se não for ver recorrência, porque se isso for uma coisa estatisticamente elevada, a gente tem que virar e falar assim: olha, nós vamos ter que tratar isso como uma condição de tolerância zero, porque as pessoas elas precisam de entender que esse tipo de situação ele compromete a empresa como um todo. E no final, pode ser que o assediador ele seja um membro da equipe, mas o controlador, que é a empresa, e aí a diretoria e todo mundo que está lá cuidando do dinheiro da empresa, vai ser responsabilizado. Então, Exatamente. é muito importante a gente tratar essa questão de tolerância e a questão da gestão de crise com o treinamento e as atitudes, né? Exatamente. E cuidar das pessoas é cuidar da empresa, né? O assédio, e não só o assédio, todos os riscos psicossociais, eles não se combatem no improviso, eles se combatem com estrutura. E é isso que a gente está tentando entregar, né? Uma estrutura tanto tecnológica quanto uma estrutura psicológica para que a gente possa realmente embasar esse trabalho aí, que é o trabalho de prevenção, da manutenção e da promoção ao longo do tempo. Que ele está até bem explícito, né, na NR1, até dentro do PGR mesmo. Tem que ter ali o relato, né? Tem que ter registro, tá fazendo treinamento, quem esses líderes foram capacitados. Então, tudo isso tem que ser registrado. Então, a gente consegue aí tanto fazer e provar que está fazendo. Quando a gente evidencia e documenta, a gente não só resolve um problema futuro, mas a gente começa a resolver os problemas presentes.
E é aquilo da história, né? Que a gente olha para trás e fala o seguinte: por que eu posso olhar para trás? Porque eu consigo ver os documentos que estão lá. Em cima daqueles documentos, eu estou olhando para a história, tentando resolver no presente e mitigando o futuro, Exato. prevenindo. Então, essa é uma condição que a gente precisa de trabalhar no planejamento, no treinamento e nas condições de falar o seguinte: a equipe precisa de se engajar com essa condição de tornar a empresa mais robusta e menos suscetível a essas vulnerabilidades psicossociais ou assédio, ou até os incidentes da CIPA, né, que são Com tão certeza. danosos para os colaboradores. Com certeza. E quando a empresa, né, ela deixa claro o que é comportamento aceitável e o que não é, ela consegue reduzir riscos psicossociais e fortalecer a cultura organizacional dela. Então, isso traz aí para a empresa um posicionamento forte, uma identidade, até dos próprios colaboradores, uma sensação de pertencimento, né? Uma sensação de cuidado mesmo. Essa parte de pertencimento, ela é uma construção. Porque, da mesma forma que quando a gente imagina que a gente quer fidelizar alguém, para que a gente fidelize alguém, a gente tem que ter um acolhimento, tem que ter um carinho, porque aquela pessoa ela passa a fazer algo mais para a empresa, porque ela também está recebendo algo mais. Uhum. Com certeza, com certeza. Ela não está só naquela troca do corporativo e o psicológico. A pessoa ela sente todo um acolhimento geral, uma coisa integrativa. Não é mais um número, ela é um ser humano, né? Então ela sente mesmo esse tratamento. E sentindo esse tratamento, pessoas mais felizes são normalmente mais produtivas aí dentro do ambiente de trabalho mesmo, né? E não só falando em produtividade, falando aí mesmo nesse olhar humano dentro da empresa, né? A gente consegue ter muita assertividade tendo um planejamento correto, aplicando esse cuidado, tendo esse olhar, né, de acolhedor mesmo para os colaboradores. Nessa condição, a gente olha para duas percepções dentro da empresa. Uma, aquele cara que tem a responsabilidade de pagar as contas e de faturar e que a produção funcione. Do outro lado, as pessoas que, além de estar pertencendo e além de estar preocupado com os resultados, também quer ser acolhida. Então, a gente tem que conseguir perceber os dois lados, atender os dois lados. E aí, nessa hora, a gente falou bem da gestão de crise, a gente falou que a gente precisa de planejar, a gente pode detalhar isso em outras lives, mas o canal de denúncia, eu vi aqui que você, quando me mandou um pouco do planejamento da nossa live, você colocou, a gente precisa de ouvir sem julgamento. Mas né, se tiver alguém dentro da empresa para escutar, às vezes ela não vai ter esse não julgamento e isso pode comprometer o canal de denúncias. Com certeza. Daí que vem a importância, né, de a gente ter do primeiro contato ser esse canal imparcial, vamos dizer assim, porque às vezes o ser humano, ele tem até vieses ali mesmo de preconceito que ele nem imagina, sabe? Que tá no subconsciente dele. Então, quando ele, por mais que ele não queira julgar, quando a pessoa chega para poder fazer uma denúncia, se é alguém que essa pessoa já tem ali um certo relacionamento, uma certa confiança, a pessoa pode olhar aquilo com outros olhos. Então, daí que vem a importância de um canal imparcial e de toda uma estrutura imparcial mesmo de olhar para essas denúncias, né? Sempre que eu falava da CIPA, a CIPA ela é uma comissão que, dentro das empresas, ela acabou sendo um pouco tratada, e a gente vê isso na literatura, como uma questão muito política, né? Porque a pessoa fica ali isenta de ser mandada embora. Mas se a gente imaginar que a CIPA se torne estratégica, até que a diretoria queira participar, imagine que a gente possa ter uma comissão para a ouvidoria que, na hora que uma denúncia acontecer, ela chegar, por exemplo, para esse consultor que está lá assistindo e para 3 ou 4 pessoas da equipe da ouvidoria. Nessa hora, inibe
uma atuação preconceituosa ou uma ação revanchista ou uma atuação que, em vez de ser produtiva, vai ser improdutiva, que a pessoa vai querer calar aquela voz. Então, se a gente já dispara para 4, aí quer dizer, fica mais difícil daquilo ser parado e, dependendo do grau, a gente pode, inclusive, criar no planejamento uma pontuação para falar o seguinte: isso daqui é para ter tolerância zero. Isso aqui dá para a gente cuidar de uma outra forma, só com treinamento. E aí a gente precisa de, no planejamento, pensar isso tudo, né? Exatamente, tem que ter uma metodologia, né, para que as pessoas consigam seguir e realmente adequar, né, as coisas que precisam ser feitas dentro daquele planejamento. Então, quando a pessoa tem um passo a passo, quando ela tem uma estrutura certa para poder seguir, né? Quando eu digo a pessoa, eu digo a equipe. Quando essa equipe aí da ouvidoria já tem um passo a passo, já trabalha com uma metodologia, fica muito mais difícil de ter aquele preconceito, aquele viés diferente. Por quê? Porque está todo mundo imparcial. E são várias visões diferentes de um mesmo caso. Então, assim, é o ideal mesmo para o mundo corporativo e para a prevenção aí da saúde mental. Tem questões, Alessandro, que são subjetivas. E quando as questões são subjetivas, a gente tem que pontuar. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que ela é membro de correção de redação. E aí, como é que imagina fugir do tema? Como é que imagina erro de concordância? Como é que imagina erro de lógica? Por exemplo, às vezes a pessoa escreveu um parágrafo, no segundo parágrafo ela perdeu a lógica. Então, isso tudo tem que ter uma reunião antes para falar o seguinte: olha, aqui a gente vai cortar tantos pontos, e se for assim, então quer dizer, todo mundo vai uma mesma métrica, embora o último senso é do mediador, né? Nesse caso Exato. que a gente está falando, a gente teria ainda a chance de cada denúncia ser avaliada por 2, por 3 pessoas, para que facilite e minimize não só a possibilidade de ter um revanchismo, de ter uma coisa que vai querer calar aquela voz, mas de trabalhar para que aquilo seja produtivo e se caminhe para resolver um problema que está acontecendo. Exatamente, transformar essa informação em resultado, né, Pedro? É, a gente precisa de, toda vez que tiver um problema, entender uma atitude de solução. E toda vez que tiver uma atitude de solução, foi porque, dependendo da gravidade, e a gravidade a gente analisou antes para a gente fazer um planejamento e falar o seguinte: olha, o que, na gestão de crise, o que pode acontecer? Ah, alguém pode chegar e falar que vai convidar uma pessoa para sair e não permitir que ela diga não, porque senão ele vai mandar ela embora. Essa pessoa, se isso acontece, é um problema muito sério. Isso aí é um negócio crítico. Então, nessa hora do planejamento da gestão de crise, se avalie essas medidas. Cria-se uma metodologia e pode até utilizar uma literatura ou metodologias aplicadas em outro lugar para pontuar essas questões. Mas nessa hora você vai estar ligando pessoas que são técnicas psicossociais e pessoas que são técnicas na matemática e na TI. Então, na hora que a gente junta isso para poder ter tanto as estatísticas, as soluções e entender como que a gente vai corrigir. A gente vai conseguir ali unir, né, pessoas, processos e dados, para a gente poder ter essa estrutura, né, essa metodologia robusta que vai permitir com que a gente realmente consiga ter sigilo dessas informações, transformar essas informações realmente em resultado para a empresa ter onde consultar. Às vezes, uma coisa que acontece, um problema que acontece agora, pode ser depois uma lição para o futuro dessa empresa, né? Então, assim, é justamente com esses erros e com os relatórios, com os registros, que a gente vai conseguir montando uma base para que as empresas cada vez mais sejam mais assertivas dentro aí dessa mitigação dos riscos psicossociais.
eu vi aqui que a gente programou a nossa live para que ela tivesse um pouco próximo de 20 minutos a 30 minutos, e a gente está chegando, mas ainda assim, a gente falou muito sobre o canal de denúncias, e eu achei legal que você tenha colocado no planejamento explicar por que o canal de denúncias ele é obrigatório e decisivo. E agora a gente falando, a gente está expondo para as pessoas o porquê disso, por que ele precisa de existir, por que ele é obrigatório e por que ele é decisivo. Primeiro, ele escuta. Ele escuta num lugar que as pessoas vão falar de forma livre porque elas estão falando de forma anônima. Isso tem que ser garantido, porque o formulário não pode pedir o nome, não pode pedir o e-mail, não pode pedir nenhuma informação. E aí, na medida que ela escreve, às vezes ela pode até ter erros de escrita, mas a gente vai estar recebendo, eventualmente, uma denúncia, duas ou três, e aí a gente pode estar resolvendo um problema antes dele se tornar um problema sério, porque se ele vai para a rede social, ele se tornou um problema sério. E até nisso, a gente também pode falar o seguinte: olha, eu não posso inibir ninguém de criar um problema na rede social. Hoje todo mundo quer fazer um meme para a rede social. E aí ele vai ver alguma coisa e vai falar o seguinte: olha o absurdo que é isso. Até nisso a gente precisa de ter, na gestão de crise e nas condições de temperatura psicossociais, para poder ter uma equipe para falar o seguinte: olha, que tipo de resposta a gente dá para uma discussão de um cliente que está assediando a empresa ou assediando um nosso fornecedor ou um colaborador, que seja um vendedor, que seja um entregador, e gerou esse pânico e a gente precisa tomar uma atitude. Então, na hora que a gente tem um canal de denúncia e a gente tem um planejamento, significa que a gente pode ou já ter planejado ou fazer meio que just in time, mas resolver já com algum entendimento, né? Com certeza, com certeza. É, pegando esse gancho aí que você estava falando do tempo, realmente a gente acabou programando aí esses 20 minutos, meia hora, mas é um assunto que para a gente é pano para manga, né? É, Porque se deixar, a gente fica aqui a noite toda. E a gente quer mesmo, a gente tem um dos maiores motivos da gente ter fechado, fortalecido essa parceria, é que a gente consegue ver mesmo que a gente luta por um mesmo ideal, né? Que é realmente fortalecer essa questão de saúde mental no trabalho. Eu gostei muito, gostaria, na verdade, de agradecer, né, a todos vocês que vieram, que tiraram aí um tempo dessa noite, né? Eu sei que o nosso dia a dia é corrido, mas para poder realmente estar aqui e ver aí um pouco de uma conversa sobre um assunto tão importante nas empresas, né? Eu vou deixar aqui também o meu Instagram no chat ali para vocês poderem seguir lá depois. Eu sempre estou postando bastante coisa para empresários, líderes e RH aí que querem cuidar de pessoas, né? Que acreditam que cuidar de pessoas é cuidar da empresa. Alessandro, eu entendo que a gente precisa de estar de forma única em todos os canais. Então, a gente precisa de estar tendo um compartilhamento no LinkedIn, a gente precisa de ter no TikTok, a gente precisa estar no Instagram, porque as informações precisam de estar onde o nosso potencial cliente e as pessoas vão estar. Mas ele também fica gravado, e todas as vezes a gente tem lá no canal da Indica o YouTube. E o YouTube ele vai estar disponível. E como o Teams me permite fazer isso, não só a nossa gravação vai estar lá, mas também a transcrição. E a transcrição ela vai virar um texto, né? Um texto de publicação. Então, tudo que a gente falou aqui são conhecimentos e experiências que a gente já viveu.
a Indica já tem 34 anos que vem vivendo sobre isso, mas eu não posso falar que eu tenho 34 anos que discuto desse assunto, porque não é uma verdade, porque isso é muito novo no mundo, né? Tanto que a Muito NR1 recente. ela vai entrar agora, ela ia entrar em janeiro, parece que ela foi adiada, né? Mas a gente já vem discutindo a LGPD por mais de 5 anos, então, pelo menos uns 5 anos eu venho trabalhando nessas questões e entendendo bem essas posições. Então, é realmente um convite para que a gente tenha essa perenidade semanal, que a gente possa estar falando, e eu acredito que isso vai estar, na medida que a gente compartilhar esse assunto, outras pessoas vão querer, e eu tenho um leque de influência, e eu tenho certeza que você também tem um leque de influência, então a gente vai unir esses dois market share para que a gente faça Com certeza. uma adição boa, e assim a parceria vai fortalecendo. Então, Com estou aqui já certeza. dando meu boa noite e vou deixar para você terminar, que eu acho que você que provocou tudo isso. Ah, que isso. Muito obrigada aí pelas falas. Obrigada também pela participação, pela ideia de ter aceitado tudo isso, de ter comprado, né, essa ideia. Igual eu te falei, o nosso propósito é o mesmo. Então, é muito bom a gente conseguindo colocar isso em prática, fazer virar realidade. E a nossa intenção é justamente essa: conseguir chegar no maior número de pessoas possíveis que a gente consiga de fato ajudar. E eu vou deixar aqui meu boa noite, meu muito obrigado a vocês e até quarta que vem. Até quarta que vem. Então, vai. Deixa eu desligar aqui o nosso gravador Uhum. por aqui. Então, agora ele parou de gravar.